Estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje, então, conversando com o Maurício sobre dores de coluna. Agora, Maurício, existe uma posição correta para dormir? Então, se fala muito dessa questão, qual é a melhor posição? Você citou aí de dormir, né? Mas muitas pessoas no consultório me perguntam, qual é a melhor posição para tudo? Para lavar uma vasilha, para quem trabalha em pé, quem trabalha sentado, para dormir, para andar. Existe uma melhor posição? Tem como a gente ter essa noção? Enfim, né, a parte que estuda essa ciência, que é a ergonomia, tenta mapear, tenta graduar algumas posições que melhor geram um conforto para a população de uma maneira em geral. Mas isso é o que a gente vem percebendo é que existem posições de acordo com o que cada um vem apresentando, existem posições de preferência. E às vezes essas angulações, essas medidas ficam um pouco desconfortáveis para determinado público de paciente. E principalmente quem procura a gente no consultório é um público que tem alguma doença. E cada doença tem uma preferência posicional, tem uma preferência de exercício. Mas de uma maneira em geral, tá? Quando não se tem uma doença ou alguma situação específica, uma posição ideal de dormir é de lado, tá? Onde você vai deitar ou de um lado direito ou do lado esquerdo, onde você vai usar um travesseiro que preencha, tá? Esse espaço entre a cabeça e o ombro. Então esse travesseiro ele não pode ser nem baixo demais, que a sua cabeça fique tombada, e nem alto demais, que a cabeça também incline. Então você tem que tentar buscar essa posição neutra. Enfim, tem que ir testando os materiais que existem de travesseiro, porque são vários materiais, vários preenchimentos, né? Então, vale a pena você ir numa loja, testar, deitar, tentar ver o que melhor encaixa e experimentar mesmo, mas a dica é em relação a essa altura, tá? Uma outra questão dessa postura de deitar é colocar um travesseiro entre os joelhos. Então você dobra um pouquinho a região do quadril e do joelho, coloca um travesseiro para evitar uma sobrecarga em cima do quadril. Então, se você colocar um travesseiro entre as pernas e um travesseiro de lado na cabeça que mantenha ela numa posição neutra, acredito que a gente vai encontrar aí uma postura ideal, uma postura neutra que vai gerar um conforto, tá? Agora, Maurício, problemas na coluna podem provocar dor de cabeça? Por quê? Sim, tá? É muito comum. É um tipo de dor de cabeça muito comum, que são as cefaleias, a gente chama de cefaleias cervicogênicas, ou dor de cabeça de origem cervical. Então, são pessoas que têm dor de cabeça, que às vezes tomam medicamento, fazem uso aí de diversos recursos físicos, né? Às vezes coloca gelo, calor, mas a sua dor de cabeça é de origem mecânica. Ela tem que ser tratada alinhando, ajustando a mecânica do pescoço, da base da cabeça, tá? Algumas vezes de ossos da região cranial, temporal, frontal. Você tem aí regiões ossos da face que tem que ser corrigido. Normalmente, a característica dessas pessoas com esse tipo de cefaleia são dores na região do pescoço, da nuca, que vão se espalhar para o lado, pegando a região do olho, região lateral da cabeça. Ela tem essa característica, ela se espalha em forma de leque nessa região. E, às vezes, com o movimento da cabeça, essa dor aumenta. Então, se você se identifica com essas características que eu acabei de abordar, de citar, você tem que procurar
um fisioterapeuta que trabalha com essa parte de ajuste de alinhamento. A gente está falando aqui da quiropraxia, ela pode te ajudar e muito a ficar livre dessas dores. Então são dores de origem, de causa mecânica e que vão resolver com trabalho mecânico. Então é muito comum, é um público muito grande de pessoas com essa característica de dor de cabeça. Agora, Maurício, como é que é o tratamento? Então, como que se trata com a abordagem da quiropraxia? O paciente vai chegar no consultório, a primeira abordagem é uma abordagem clínica, né? Paciente com dor na coluna, se eu tenho alguma dúvida em relação ao seu problema, vou pedir ajuda aos exames, seja aí um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, uma densitometria óssea, enfim, eu tenho que descartar o que a gente chama de bandeiras vermelhas, né? São pacientes com risco de ter um problema maior. Por exemplo, se ele tem aí uma osteoporose em grau avançado, né? É uma contraindicação, em alguns casos relativo, em outros casos absoluto do uso da quiropraxia, da manipulação. Então eu tenho que saber, eu tenho que identificar esse paciente. Um outro caso que a gente citou aqui é a espondilolistese, que é o escorregamento dessa vértebra. Às vezes tem uma fratura nessa vértebra. Existe uma contraindicação para o uso da quiropraxia. Então eu tenho que eliminar todos esses fatores que levam a uma doença mais grave. A partir do momento que eu descarto isso, que eu tenho certeza que o problema do paciente é puramente mecânico, aí sim eu já vou abordar agora com as técnicas da quiropraxia. Então eu saio de uma abordagem mais clínica e entro numa abordagem mais específica. A partir daí, a gente vai classificar esse paciente em 3 categorias, segundo uma abordagem específica da quiropraxia. Então a gente vai identificar pacientes que têm uma lesão a nível sacral. Então esse ossinho aqui de trás, do final da coluna, às vezes ele está fixo, está móvel. E se esse osso está fixo, ele repercute problemas em toda a coluna. Tá? Então a gente identifica e coloca esse paciente nesse grupo. Tem pacientes que o problema dele é a nível desse osso da bacia, do ilíaco, dessa asa que a gente tem aqui lateral. Então a gente vai classificar os pacientes que vai desenvolver também características devido a esse problema. E tem os pacientes de características discais, né? Que são as hérnias de disco, que vai desenvolver aí as dores ciáticas, vai desenvolver as dores, as braquialgias, né? Paciente que tem dor no pescoço, que desce para o braço, enfim. Então, a partir então que a gente sai da clínica, a gente aborda a visão quiropraxista e a partir daí a gente vai classificar e identificar esse paciente em 3 categorias. A partir daí, você vai desenvolver as técnicas específicas da quiropraxia para abordar esse paciente. Então, às vezes tem paciente lá que chega com dor a nível da coluna, aqui embaixo, lombar, mas que o problema está na região cervical. Então, o fato do sacro dele estar preso, tá desalinhado, o problema não está aqui, o problema vai estar aqui na região cervical. Tá? Existe um termo que a gente usa muito em quiropraxia que é chamado de Lover Brothers. Então são os irmãos que se amam, né? Que são vértebras que têm a mesma origem. Então você pega aqui região sacral, elas têm a mesma origem a nível de base do crânio, a nível da primeira vértebra cervical. Então tem aqui também L5, está ligado a essa região. Então a gente vê que tem o crânio e tem a coluna e desce a medula. Então existe um líquido. Se algo dessa coluna atrapalha a membrana que envolve que protege a medula, esse líquido que está aqui dentro tem uma movimentação alterada, ou seja, vai alterar toda a coluna.
Então não adianta, às vezes a gente fica... Por isso que a abordagem da quiropraxia para a coluna, ela é fantástica, porque ela tem essa visão geral e ela vai atacar aonde é a causa primária do problema. Porque você atacando a causa primária é impressionante, mas o paciente chega lá com vários pontos de dor. A gente identifica a causa primária, manipula aquela vértebra, todos os outros pontos se eliminam e algumas vezes se eliminam instantaneamente, porque aquilo ali é apenas um reflexo de dor devido a essa causa primária. Então é assim que a gente aborda, né? A gente vê o clínico, a partir do clínico a gente entra com essa abordagem mais secundária, baseada na quiropraxia, identifica e classifica esse paciente em classe 1, 2 ou 3, a partir daí direciona o tratamento e com isso a gente vai utilizar das técnicas manuais manipulativas nessas causas primárias. Então é uma técnica muito específica, é uma abordagem extremamente segura, com uma eficiência altíssima. Ok. Agradeço a sua participação, doutor, no nosso programa hoje. Mais uma vez, eu que agradeço aí pela oportunidade de abordar um tema de grande interesse e tão importante, principalmente aí para quem tem dor na coluna. Muito obrigado. Ok. Saúde para você. Termina aqui então. Até o próximo programa.